Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 15ª aula e primeira aula do ano de 2026. É isso? Vamos dar prosseguimento, então, aos conteúdos anteriores, utilizando todas as propriedades e vários teoremas que já foram ministrados. Vamos lá, então. Hoje, a nossa aula, iremos falar sobre o teorema de Rayleigh e o teorema do valor médio, tá bom? Mas antes de falar desses dois, eu vou colocar aqui o teorema de Vasquez, que diz que se a tua função f ela for contínua no intervalo AB, bora pensar de AB nos reais, tá bom? Se essa função for o quê? Contínua, então esta função ela vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Foi ministrado isso na aula passada, tá certo? Então, você pega uma função que é contínua no intervalo fechado, então ela vai assumir em algum momento um valor máximo, um ponto de máximo, um ponto de mínimo seria um valor máximo, um valor mínimo. Tá? Eu posso tirar a letra P e colocar a letra V, não tem problema nenhum. Valor máximo e um valor mínimo. Tá? Valor máximo e um valor mínimo. Teorema de Fermat. Se você pega uma função e esta função ela é diferenciável, ou seja, derivável, tá? Ela é diferenciável. Em AB, então vai existir um ponto C interior, pertencente a este interior de AB, tal que a derivada nesse ponto C vai ser quanto? Vai ser zero. A gente falou isso também na aula passada, tá certo? A derivada no ponto C vai ser quanto? Zero. Fizemos alguns exercícios, também falei sobre alguma coisa sobre os intervalos fechados, onde a gente obtinha valor máximo, valor mínimo. E eu vou só fazer uma questão, antes de entrar na aula propriamente dita, até para revisar, digamos assim, tá bom? Vou fazer bem aqui, que depois eu vou apagar. Então, o objetivo agora seria, nessa questão, você encontrar o valor máximo e o valor mínimo absoluto da função, da seguinte função. F de x igual log natural de x ao cubo mais 3x mais 3. Neste intervalo fechado, em menos 2, 1. Tudo bem? Vamos lá. Uma breve revisão e, ao mesmo tempo, devo usar alguma coisa dali. Tá certo? Qual seria a ideia para me encontrar o valor máximo e o valor mínimo? Talvez alguém pense assim, eu vou construir o gráfico. E aí eu vou ver se tem valor máximo, se tem valor mínimo, ou se tem os dois ainda, né? Valor máximo e valor mínimo. Só que cuidado, que eu quero num intervalo fechado. E por Vasquez, se a função é contínua no intervalo fechado, ela vai ter sim um valor máximo e vai ter um valor mínimo. Tá? Se você pensar apenas na função log natural de x, você sabe que a função log natural de x é uma função o quê? Crescente. Sim ou não? Não é isso que é o gráfico da função logaritmo? Tudo bem? Aí você vai dizer, professor, eu não sei qual é o máximo dela, quando x tende para o infinito, e também não vou saber quem é o mínimo. Tá? Tá próximo do zero. Aqui, do x igual a zero, vem para menos infinito, mas eu não sei quem é máximo e quem é mínimo. Não consigo. Só que aqui, ó, cuidado. Eu estou trabalhando em intervalo. Menos 2 e quem? E 1. Primeiro passo. Vamos começar para cá. Eu deveria verificar aqui a condição de existência. Quando é que essa função está definida? Está dando para compreender? O log natural é definido quando isso aqui é o quê? Positivo. Quando isso aqui é o quê? Positivo. Pode existir log natural de menos 2? Não. Tudo bem? Então, este valor tem que ser positivo, maior que zero. Então, o que eu faço? Eu vou verificar. Aqui eu errei, tá? Desculpa. Não é 3, é 2. Desculpa, tá bom? Eu vou verificar quando x²
mais 3x mais 3 tem que ser maior o quê? Que zero. Então, a gente faz uma análise logo do delta. Vamos começar pelo delta, tudo bem? Que é o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo bem? Então, meu delta aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 12. 12 menos 9 dá 3. 3 negativo, tudo bem? Tranquilo aí, gente? O delta. O que acontece quando o delta é negativo? Quem lembra? O que acontece quando o delta é negativo? Na função quadrática, o gráfico, os valores. Pensa aí. Aqui o A é positivo, parábola voltada para cima. Eu vou supor que seja isso aqui. Quando o delta é positivo... Desculpa. Quando o delta é negativo. Errei, tá? Quando o delta é o quê? Negativo. Não existem soluções reais. Esse gráfico nunca vai tocar qual eixo? O eixo X. Não é isso? Quando o delta é negativo. O que isso quer dizer, então? Que esse valor sempre vai dar valores o quê? Positivos. Deu para entender? Justamente porque a concavidade é voltada para cima. Tranquilo? Tá? O A, né, número 1 aqui, positivo. Então, nunca vai ser... Aqui essa... Vamos pensar como função. Essa função nunca vai assumir valores negativos. Então, aqui tá ok. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, é válido. Essa função está bem definida. Ela está o quê? Bem definida. Como é que eu encontro o valor máximo e o valor mínimo? Quem lembra? Pelo método dos intervalos. Foi o que eu falei para vocês. Primeiro ponto, tem 2 passos, 3 passos, na verdade, da aula passada. Primeiro passo, derivar. Tá. Então vamos derivar. Mas é só isso derivar? A derivada tem que ser igual a quanto? A zero. Tá? Então vai existir pontos, provavelmente, onde a derivada vai ser igual a quem? A zero. E esses pontos a gente vai encontrar dentro do intervalo menos 2 e 1. Tá? Aberto, entre menos 2 e 1 aberto, já que é diferenciável. Vamos lá, então. Bora derivar isso aqui. Quanto é que daria essa derivada aí? Pensa aí. Não entendi. 2x mais 3? Alguém discorda? Vamos lá. Rapidinho. Quanto é a derivada do log natural de x? A derivada. 1 sobre x. Então, se eu pensar isso aqui como log natural de x, a derivada seria 1 sobre o x. Quem é meu x? X quadrado mais 3x mais 3. Porém, eu devo aplicar a regra da cadeia. Então, vezes a derivada desse incremento. Quem vai ser a derivada disso aqui? 2x mais 3. Tudo bem? Deu para entender? Se fosse só o log natural de x, 1 sobre x. Mas aqui eu usei a regra da cadeia. Posso prosseguir, amigos? Aí? Tranquilo? E tudo isso aqui tem que ser igual a quem? A zero. Por quê? Eu vou querer encontrar os pontos críticos. Lembra que eu falei dos pontos críticos? Se a derivada existe, a gente vai encontrar esses pontos críticos. Se não existir, é porque não está definida nesse ponto lá. Vamos lá, então. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vou colocar assim. 2x mais 3 sobre x quadrado mais 3x mais 3 igual a quem? A zero. Só organizando aqui. Só uma pergunta. Quando é que essa divisão aqui vai dar zero? Para existir essa divisão, o denominador, esse denominador, ele tem que ser apenas diferente de quê? De zero, concorda? Não é isso? Para que essa divisão dê zero, o denominador tem que ser diferente de quê? De zero, a condição de existência de uma divisão, tudo bem? Agora, minha pergunta é, isso aqui é diferente de zero? Sim ou não? É sim. Olha aqui, ó. X quadrado mais 3x mais 3. A gente não fez análise do delta? Fez ou não fez? Sempre o delta vai dar o quê? O delta dá um número negativo. Então, aqui nunca vai dar o quê? Zero. Nunca vai tocar no número zero. Deu para entender? Então, isso aqui é diferente de zero. Então, o que é que eu posso chegar à conclusão? Aqui, que 2x mais 3 é igual a quem? A zero. Tranquilo ou não? Tranquilo? E aí, x é igual a menos 3 sobre 2. Tranquilo aí? O x é igual a menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2, junto com o valor da sua função, da sua imagem, é um ponto crítico. Tudo bem? Vamos lá. Próximo passo. Ainda não achei valor máximo e valor mínimo. O que é que eu faço agora? Quem lembra? Isso vai estar na tua prova. E aí?
Vou calcular o f desse ponto crítico. Quem é o f? De menos 3 sobre 2. Vou calcular onde é esse ponto crítico. Então, vai ficar aqui o quê? Log natural de 3 sobre 2 vai dar 1,5, tá? Então, vou jogar assim, ó. Menos 1,5 ao quadrado, mais 3 vezes 1,5, mais 3. Isso aqui vai dar o log natural de 0,75, se eu não estou enganado, tá bom? Vai dar o log natural de quanto? De 0,75, 3/4. Acabou, é só isso? Está faltando uma coisa ainda. Top, preste atenção. Primeiro, derivada igual a 0. Vou ver quem são os pontos críticos. Segundo, eu pego as extremidades do intervalo. Quem são as extremidades do intervalo? Menos 2 e quem? E 1. Então, agora eu vou calcular a imagem em menos 2 e a imagem em quanto? No 1. Deu para compreender? Então, vamos calcular a imagem logo aqui no mais fácil, no número 1. Tá bom? No número 1. 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 1, 4, mais 3, 7. Então, aqui vai ficar log natural de quanto? De 7. F de menos 2. Aí joga aqui menos 2. O F de menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 3, 7. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 7 menos 6? 1. E aqui vai ficar log natural de 1. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Aí você fala, e agora? Agora eu vou fazer uma análise. Só uma análise para ver quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo. O valor máximo e o valor valor mínimo é em relação aqui à imagem. A imagem. Tá? Quem desses três deve ter o maior valor? Log natural de 0,75, log natural de 1 ou log natural de 7? Log natural de quê? 7. Então, esse aqui é o meu valor máximo. E quem é o meu valor mínimo? Log natural de 0, o quê? 75. Este é o meu valor mínimo. Até porque não vai te esquecer que a ideia seria isso aqui. Log natural não é uma função crescente? Tá? O 7 está mais ou menos aqui, ó. Então, lá aqui vai ser o valor máximo e o 0,75 está aqui. Vai ser o valor mínimo. Deu para entender? Dentro do intervalo menos 2 e 1. Tranquilo, gente? Deu para compreender? Esse é o processo. O que é que eu vou fazer? Mudar a função. Mas o processo é o mesmo. Deu para compreender, amigos? Tá? Vai ter uma questão dessa na tua prova de sexta-feira. Tá bom? Ok. Vamos lá, projeta lá a imagem para mim, por favor, então. Tá, então vamos lá. Teorema de Vastas. Se a função for contínua no intervalo fechado, assume um máximo absoluto e, cuidado com esse conectivo e, eu falei isso na aula passada. Não é um ou outro, ele assume tanto o máximo quanto o mínimo, ele tem os dois, máximo e mínimo. Diferente do teorema de Fermat. O teorema de Fermat ele diz que se f tiver um valor de máximo, está vendo o conectivo ou? Eu não sou obrigado a ter os dois, eu só posso, basta ter um. Posso ter os dois? Posso, mas se eu tiver apenas um ponto de máximo ou de mínimo e for diferenciável num ponto C, a derivada existe. E a derivada vai ser 0. Tá? A gente trabalhou isso na aula passada. Bom, nosso objetivo hoje, deixa eu colocar aqui o teorema de Rowling. Teorema de Rowling, deixa eu colocar bem aqui. F é uma função contínua no intervalo fechado, AB. A função f também é derivável no intervalo aberto, AB. Que mais? A função f de A, a imagem no ponto A vai ser igual à imagem no ponto B. O que é que ele diz, então? Que vai existir um C. Bora pensar da seguinte maneira aqui. Vai existir um ponto C pertencente ao interior do intervalo AB, tal que a derivada no ponto C é igual a quem? A 0. Vamos lá, então. Teorema de Rowling. Considere uma função qualquer.
esta função é uma função contínua. Não tem descontinuidade no intervalo AB, um intervalo fechado. Segundo, esta mesma função eu consigo derivar no mesmo intervalo aberto, AB. E o terceiro, se a imagem no ponto A e a imagem no ponto B, se elas forem o quê? Iguais, então vai existir um ponto C nesse intervalo tal que a derivada é zero. Tudo bem? Bora pensar da seguinte maneira aqui. Se aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho a imagem f de A. Tranquilo? O que ele está dizendo aqui na hipótese que o f de A tem que ser igual a quem? O f de B. Então aqui começa o intervalo A e aqui termina o intervalo AB. Tá? Início e fim. Você concorda que aqui deve ser a imagem do ponto B? Sim ou não? Sim, porque ele diz que eles são o quê? Iguais. Então não pode estar lá em cima nem lá embaixo. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Então, o que é que acontece? Eu vou pensar numa função que sai deste ponto, a f de A. Não sei como ela vai se comportar. Ela vai iniciar algum movimento e termina onde? No B, f de B. O que isso vai acontecer? Que se essa função for contínua e derivável, a derivada num ponto C vai ser igual a quanto? A zero. Quais são as hipóteses que nós teremos aqui? Pensa. Você concorda que eu poderia sair do A, deste ponto aqui, e fazer esse movimento? Sim ou não? Não seria? Não seria um caminho? Primeira pergunta, essa função é contínua? Sim ou não? Ela é contínua. Que função é essa daqui? Função constante. A função constante, ela é derivável? Sim ou não? Ela é derivável. Próxima pergunta, o f de A é igual ao f de B? Sim ou não? Ah, tá. Então, que isso que quer dizer? Então, que existe um elemento que C, que está entre quem? A e B. É isso que está dizendo. Essa que é a conclusão do teorema de Rubin. Então, tem um elemento C que está entre A e B, tal que a derivada no C vai ser igual a quanto? A zero. E a derivada neste ponto C vai ser ou não igual a zero? Vai ser igual a zero, já que é uma constante, vai dar zero. Alguma dúvida nisso aí? Não? Ah, mas esse caso é lógico. Então, deixa eu apagar para cá para fazer. Tranquilo, né? Então, se f de A é igual a f de B, é contínua, é derivável, e essa função é função constante, então a derivada sempre é zero. Agora, a pergunta é, e se não for função constante? Oi? Pode ser qualquer função, na verdade. Qualquer função, né? Eu posso pensar na função seno, não importa qual seja a descrição da curva, né? Mas você concorda que eu poderia fazer, digamos, isso aqui, ó? É uma curva. Minha pergunta é esta função que eu fiz aqui. Vou até colocar para cá para não... Vou colocar bem aqui para coincidir. Pronto. Olha para cá. Primeira pergunta, esta função é contínua? Sim. Segunda pergunta, ela é derivável? É. Te lembra que aqui não tem bico, que nem a função modular, lembra lá? Onde tem bico, a função não é o quê? Derivável. Então, esta função é
Derivável. Todo ponto aqui eu consigo achar uma reta tangente. Consigo achar. Então ela é derivável. Que mais? O f de A é igual a f de B? Então vai existir pelo menos um. Não estou dizendo que é apenas um. Cuidado, tá? Vai existir pelo menos o quê? Um ponto C, tal que f' de C é igual a quem? A zero. Esta que é a ideia do teorema. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou supor que seja esse ponto C bem aqui, ó. Por isso que eu coloquei bem aqui. Concorda comigo? Tá? Vamos lá então. Vou colocar para cá então. Você concorda que F é contínua em AB? Tranquilo? Sim ou não? Ela é contínua em AB. Pelo teorema, vou colocar só inicial, mas tu já sabe qual é. Pelo teorema de quê? De Vastas, da aula passada. Eu tenho uma função contínua no intervalo fechado. O que acontece? Ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Um valor máximo e um valor o quê? Mínimo. Então, eu vou considerar esse pontinho bem aqui, ó. Pronto. Esse pontinho bem aqui, em C, f de C. Então, pelo teorema de Vastas, f assume valor o quê? Valor máximo. E valor mínimo, pelo teorema de Vastas. Tudo bem? Vai assumir um valor máximo e mínimo, já que ela é contínua em AB. Tá? Então, eu vou considerar lá o ponto C. C, f de C, que é o meu valor máximo. Vou fazer apenas para o caso máximo. O mínimo é análogo, tá? Sem perda de generalidade. Bacana. Então, ela vai assumir um valor máximo, lá no ponto C, f de C. Outra pergunta. Esta função f, ela é uma função o quê? Derivável. É uma função o quê? Derivável. Por hipótese, f é diferenciável, é derivável em AB. Um detalhe, hein? E existe um ponto de máximo, ou valor máximo, tá bom? E existe o quê? Um ponto de máximo. O que acontece quando eu tenho uma função que é derivável e tem um ponto de máximo? Quem sabe? Vou dar uma dica. Olha lá para o primeiro. Primeira parte do quadro. O que acontece quando eu tenho uma função que é derivável, e ela tem um ponto de máximo? Teorema de Fermat. Vamos voltar para cá, olha para cá. Se eu tenho uma função que é diferenciável no aberto, e existe um C pertencente a quem? A B, lá tem um C pertencente a B. O que é que diz o Teorema de Fermat? Que a derivada é quanto? É zero. Ah, tá. Então, se a minha função é derivável a B, e existe um ponto de máximo, existe um ponto máximo, tá? Existe um C pertencente a B, logo, pelo Teorema de Fermat, f' de C é igual a quem? A zero. F' de C é igual a quê? A zero. Aí você fala assim, o que é isso? É onde nós queríamos chegar. Provar que a derivada no ponto C é igual a quem? A zero. Então, eu utilizei o Teorema de Vastas e o Teorema de Fermat para provar o Teorema de Rui. Alguma dúvida nisso daí? Não? Não te preocupa que não vai cair a demonstração, tá bom? A demonstração não vai cair, mas a aplicabilidade vai. Vamos lá então. Vou apagar para cá, já falamos de Vastas, Fermat. Você viu até como uma breve revisão, né? Para quem faltou a aula, ainda não viu a videoaula. Ok, projeta lá, companheiro, por favor. Bom,
Então aqui está o primeiro caso que eu falei para vocês. Se for função constante, sempre vai ter um C entre A e B, onde a derivada vai dar quanto? Vai dar zero. Tudo bem? Segundo caso. Ali no quadro, eu fiz para cima, pensando em ponto de máximo. Mas é a mesma ideia se eu fizesse por baixo, pensando no valor mínimo. Está dando para entender? Ponto de mínimo. São três situações. Função constante, indo por cima, vou ter o valor máximo. Se eu vier por baixo, uma curva suave por baixo, aí eu vou ter um valor mínimo e a derivada. E aí dá para aplicar também o teorema de quê? De Fermat. É a mesma ideia. Tudo bem? Agora, prestem atenção no que eu vou dizer com carinho para vocês. Tá bom? Olha para esse gráfico aí. Olha bem. Você concorda que o f de A é igual ao f de B? Tranquilo? Tranquilo? Agora, note que neste intervalo a tua função tem um valor máximo, absoluto, local, e um valor mínimo, absoluto, também local. E nestes dois pontos, C1 e C2, quanto é que vale a derivada? Vale zero. Vale quanto? Zero. O que eu quero que você guarde a informação é que a derivada é zero, mas não apenas em um ponto. Possa ser que seja em um, mas possa ser que seja em 2 pontos, 3 pontos ou 4, dependendo como você vai definir o intervalo. Está dando para entender? O que eu disse é que existe pelo menos um C, onde a derivada vai dar zero. Tudo bem? Opa, passei muito rápido. Vamos lá, próximo. Agora vamos fazer uma aplicabilidade aqui, tá? Demonstre que a equação 4x ao cubo mais 3x menos 2 igual a zero tem exatamente uma o quê? Uma raiz real. Como é que a gente vai mostrar que esta equação tem uma raiz real? E aí? Vamos lá. Primeiro passo. A gente está trabalhando com o teorema de Rule, de Vastos, e assim vai. Mas eles não falam de equação. Eles falam de quê? Função. Eles falam de quê? Função. Aí eu falo, pô, então não vou fazer. É uma equação, então esquece isso. Relaxa. O que é que a gente faz? Defina. Eu vou definir uma função. Defina a função f de x dada por essa maneira. 4x ao cubo mais 3x menos 2. Tudo bem? Eu posso definir uma equação. Se eu quero saber quando é igual a zero, eu pego a função igual a quem? A zero. Não é isso aí? Tranquilo? Aí a gente encontra as raízes. Tá, mas como é que eu vou mostrar que isso aí tem uma raiz real? Alguma ideia? Oi? Pega a função igual a zero? Derivar depois igual a zero. Mas quando eu derivo e igualo a zero, o que é que eu vou encontrar? Ponto crítico. A ideia de eu pegar a minha função, derivar igual a zero, eu vou encontrar pontos críticos. Não importa como vai ser a tua função aí, lá sei. Pensa aí. Não sei. Mas eu derivar, eu vou encontrar ponto crítico. E eu não sei nem se eu vou encontrar ponto crítico aqui, porque essa função não te deu intervalo. Então, como é um polinômio de grau 3, vai para mais infinito e para menos infinito. Eu não vou conseguir encontrar ponto crítico. Então, a ideia não é ponto crítico. Tá? Caiu na tua prova isso aqui já. Já caiu. Aulas anteriores. Como é que eu faço para encontrar uma raiz de um polinômio? Bora lá, bora recordar? Uma raiz, como é que eu faço? Seria, mas ele já está igualado a zero, tu não vai conseguir resolver isso daí, provavelmente. Não, é cúbico. Lembra lá do TVI? Teorema do... que uma função, quando ele tem uma imagem positiva e uma outra imagem o quê? Uma outra imagem que seja o quê? Negativa, em algum momento ele vai passar por qual eixo? X. Não é isso a questão do TVI? Calcula uma imagem, deu positivo. Uma outra imagem deu
negativo. Então, naquele intervalo, em algum momento, ele vai ter que passar pelo eixo x. Sim ou não? Caiu na tua prova isso. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou calcular, começar pelo mais fácil, né? F de 0, quando x é igual a 0. Quanto é que dá o f de 0? 0, 0 vai dar quanto? Menos 2. Então, a imagem no ponto 0 é menos 2. Um outro ponto. Bora pensar no 1. Vai dar 4. 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5. Opa, então vou calcular para x igual a 1. X igual a 1. Então, vai ser 1 ao cubo dá 1 vezes 4 dá 4. 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5. Alguma dúvida no que eu estou fazendo aqui? Posso prosseguir? Só calculei o valor da imagem. Qual é a minha conclusão aqui? Que aqui é menor que 0 e aqui é maior que 0. Então, em algum momento, isso aqui vai dar igual a 0. Em algum momento, vai cortar qual eixo? X. Ah, tá. Então, o que é que eu posso concluir aqui? Pelo TVI, teorema do valor quê? Intermediário. Existe, simbologia matemática, tá bom, amigos? Existe um elemento C que pertence a algum intervalo. Qual é esse intervalo? Quem me diria qual é o intervalo? Qual é o intervalo? 0 e 1. Tá? Entre o 0 e 1, em algum momento, entre 0 e quem? E 1, vai existir o quê? Um elemento C, tal que o F de C vai dar quanto? Vai dar 0. Tranquilo, gente? Tranquilo ou não? Tá? Uma imagem é negativa, a outra é positiva, então vou ter que passar em algum momento entre 0 e 1, e de forma que a imagem do ponto C vai dar quanto? Vai dar 0. Ok. Tá, então, aí você fala, professor, acabou aqui a demonstração? Não. Aí tu vai dizer, por que não? Porque possa ser, eu sei que aí é um polinômio cúbico, tá? Eu sei. Mas vou supor que fosse aqui, ó, 0 e 1. A imagem do 0 é menos 2, vou colocar menos 2 aqui, e do 1 é 5, lá em cima. Aqui é o 5, tá? Então, vou sair daqui e tenho que chegar aqui, não é isso? Entre 0 e 1. Vou ter que passar por aqui. Agora, imagine que eu fizesse isso aqui, ó. Voltasse e subisse. É uma ideia só. Calma. Eu sei que o gráfico não é esse porque é um polinômio cúbico. Mas a pergunta é, será se não poderia ter uma, 2 ou 3 raízes? Está dando para te me entender? Poderia ter mais de uma raiz. E ele quer que eu mostre que existe apenas o quê? Uma. Aí tu fala, professor, mas está aqui, ó, existe uma raiz onde vai dar 0. Eu sei. Mas será se não existe 2? Ou 3 ou 4? Deu para compreender? Então, como é que eu faço para mostrar que essa raiz é apenas a única? Vamos lá. Vou apagar aqui. Não queria apagar o teorema de Rulli, não. Vou colocar bem aqui, tá? Vou tentar fazer nesse espaço. Eu vou supor que existem duas raízes. Eu quero provar que é apenas uma. O problema já diz que é só uma que tem. Aí eu falo, o que é que eu vou fazer? Vocês já ouviram falar que é objeto de contradição? Eu digo que tenho duas. Lá no finalzinho eu chego numa contradição. Quando eu contradigo a minha hipótese, então eu volto e concluo que só tenho uma. Seria a ideia da contradição. Vou tentar fazer com calma desse objeto por contradição aqui. Então, primeiro, eu vou supor que não tem uma. Eu vou supor que existam quantas raízes? Duas. Em vez de uma, eu vou dizer que tem duas. Quem são essas duas? Eu vou chamar, digamos, x1 e x2, tá bom? Eu vou supor que existem duas soluções, x1 e x2, tais que f de x1, quando vai ser o f de x1? Vai dar 0. Já que não é uma, eu estou falando que tem duas soluções, duas raízes. Quanto vai ser o f de x2? 0. Tá? Então, em vez de uma solução, eu vou dizer que tem duas soluções. O f de x1 e o f de x2 são duas raízes. Tá bom? Agora, preste atenção. Vou até escrever nessa forma aqui.
Se ambas são zero, f de x1 é igual a f de quem? De x2. O que mais que eu posso concluir aqui? Essa função, ela é ou não contínua? Ela é contínua. Onde? Em todo intervalo. Tá? É uma função polinomial, então f é contínua. O que mais? F é derivável? Você consegue ou não derivar essa função? Consigo. Então f é derivável também. Então f é derivável. Ah, que bom. Então se f é contínua, derivável, e f de x1 é igual a f de x2, qual é a conclusão que eu posso usar? Que existe um elemento c, tal que a derivada dá quanto? Dá zero. Então eu vou aplicar agora o teorema de Rulhe. Tranquilo? Então, pelo teorema de Rulhe, escreve bonitinho, tá? Então, existe, deixa eu ver, já usei um C, vou mudar aqui. Existe um ponto P, que é aquele mesmo C, tá? Pertencente ao intervalo x1 e x2. Talvez confunda, porque eu estou mudando as letrinhas, mas a mesma ideia, tá? Tal que f' de C igual a zero. Quem é o meu C? Aqui é o P. Então, tal que f' de P seja igual a quem? A zero. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Não? Vamos lá, então. Vou ter que apagar aqui. Vamos lá, então. Tal que a derivada da função em P é igual a zero. Quem é a minha função? A minha função que eu defini foi 4x ao cubo mais 3x menos 2. Qual é a derivada dessa função aqui? Vamos lá. 3 vezes 4, 12. 12 o quê? X quadrado mais 3. Tudo bem? Estou calculando a derivada da função. Só que eu quero a derivada da função em qual ponto? P. Então, eu vou calcular o f' de P. Tá? Então, vai ficar 12p quadrado mais 3. E a derivada no ponto P é igual a quanto? A zero. Então, devo pegar a derivada no ponto P e igualar a zero. Vou até colocar assim. F' de P igual a zero. Tranquilo aí? A derivada no ponto P é zero. Isso aqui não é uma equação do segundo grau? Bora resolver. P ao quadrado é igual a menos 3 sobre 12. Simplifica por 3, menos 1/4. Tudo bem? Preste atenção, senão você não vai entender. Aí fala, fez tanto canto e eu não entendi nada. Vamos lá. Existe algum número P elevado ao quadrado que dá menos 1/4? Existe ou não, amigos? Número real. Existe algum número real elevado ao quadrado que vai dar um número negativo? Não. Então, aqui não existe números reais. Aí fala, sim, se não existe, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que não existem o quê? Duas soluções. Por quê? Porque isso aqui é uma contradição. Não existem o quê? Duas soluções. Tranquilo? Aí eu posso colocar aqui o que é contradição. O que é contradição. Logo, só existe uma. Essa é a ideia da contradição. Eu sei que tem uma, aí eu falo que, não, vou dizer que existem duas. E aí eu venho, cheguei aqui, não tem solução. Se não tem solução, é porque não tem duas. Só tem quantas? Só tem uma. Essa é a ideia do objeto de contradição. Tá bom? Vamos lá, vamos resolver uma próxima questão. Tá aí, ó. Projeta lá, por favor. O gráfico, eu sei que é uma equação, mas se tu colocar ela como função, olha como está tudo bonitinho. Né? Aqui não é zero, x igual a zero. Quanto foi que deu a imagem? Bem aqui embaixo, ó. Menos 2, está vendo? Não foi isso que nós calculamos? No ponto 1, não apareceu, mas vai dar lá em cima. Vai dar a imagem 5. Então, entre 0 e 1,
tem que passar no eixo X. E onde é que vai passar? Bem aqui, nesse ponto que não importa. Mas o que importa é que tem quantas soluções? Uma solução apenas. Graficamente, eu estou mostrando para você que só tem uma solução. Tá bom? Vamos lá. Vamos correr um pouquinho. Próxima. Pense nesta função f de x. Igual x² menos 6x. Não entendi. Não. Ah, tá, obrigado. Olha aqui, gente. Faltou o risco, né? Que não existe, tá? Não existe. Dá para projetar a imagem, por favor? No intervalo 0,6. Vamos lá. Ok. Vou apagar bem aqui. Olhem para essas duas funções. Minha pergunta é simples. E a tua resposta era para ser simples também. Olha para a primeira função. Ela é ou não aplicável o teorema de Rowley? A primeira função, f de x. O que eu quero saber, tanto da f quanto da g, se é aplicável o teorema de Rowley. Aí você fala, poxa, eu tenho que decorar o teorema de Rowley. Não é tão difícil, tá? São 3 condições. F tem que ser o quê? Contínua. Vou colocar minimamente aqui em AB. O que mais? Derivável. Também F tem que ser o quê? Derivável. Qual é a diferença? Agora que vez fechado, o intervalo é o quê? Aberto. E tem mais uma condição apenas. Que o F de A, os extremos, né? Que o F de A tem que ser igual ao F de B. Pergunta, todas as 3 condições são aplicadas aqui? Pensa aí. Não? Onde é que falha? Não entendi. Esta função em x igual a 3, ela é uma função contínua? É ou não? Não, gente. Aí tu vem aqui para o denominador, 3 menos 3 vai dar quanto? 0. Não existe divisão por zero. Então, essa função ela não é contínua em x igual a 3. Logo, não é aplicado o teorema de Rowley. Deu para entender, gente? Deu ou não? Tá? Aí tu vai dizer, por quê, professor? Porque esse 3 está imerso no intervalo 0,6. Eu estou analisando o intervalo 0,6. A continuidade em 0,6. Tudo bem? Agora, se eu colocasse assim, ó, olha aí. 0,2. Pensa aí. Seria ou não seria contínua essa função? Seria, porque ela só falha onde? No 3. Então, ela seria contínua assim em 0,2. Cuidado com a questão do intervalo que eu mostro para vocês. Então, aqui ela não é aplicada. Segunda função. G. Primeira pergunta. Ela é contínua em AB? Quem é AB? 0,6. É ou não contínua em 0,6? Sim, coloco o 0, vai dar 6, e coloco o 6, vai dar 12. E aqui qualquer valor entre 0 e 6 vai dar uma função o quê? Contínua. Só uma perguntinha. Onde é que essa função é descontínua? Onde ela não é definida, digamos assim. No x igual a menos 6. Bora relembrar. No menos 6 ela não é definida. Ok. Tudo bem, então ela é contínua. E essa função é derivável? Que tipo de função é essa aqui? Não é uma função racional? É ou não? É. E a função, falei para vocês, polinomiais, racionais, são funções deriváveis. Então, ela é uma função contínua, ela é uma função também o quê? Derivável. Já é aplicado o teorema de Rowley? Posso aplicar, então, o teorema de Rowley ou não? Falta verificar a situação número 3, a condição número 3. Se o f de A é igual a quem? O f de B. Calma aí. A, quem seria meu A? 0. E quem seria o meu B? 6. Deu para entender? Então, vamos verificar a situação, a condição número 3. Como é a função g, então eu vou calcular o g de 0. Quanto é o g de 0? 0
menos 0 vai dar 0, e 0 dividido por 6 vai dar 0. Quanto é o g de 0? 0. Bora calcular agora o g de 6. Quanto é o g de 6? 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36, 0. 0 dividido por 12 vai dar quanto? 0. Tranquilo, amigos? Tranquilo, hein? Basta substituir x igual a 0 e x igual a 6. Ah, professor, o g de A é igual ao g de B, então ela também funciona. Se ela satisfaz a condição 1, 2 e 3, então é aplicável o teorema de quê? De Rowley. Alguma dúvida nisso aí? Eu só perguntei se é aplicável ou não. Tudo bem? Então é aplicável. Se é aplicável, alguém lembra o que é a implicação? Vai existir quem? Um C entre o quê? 0 e 6, tal que essa derivada vai dar quanto? Vai dar 0. Mas eu não pedi para te calcular isso, mas é aplicável. Tudo bem? Próxima. Verifique se a função f de x igual x ao cubo mais 2x² menos x menos 2, se ela está definida no intervalo menos 1 e 1, se ela satisfaz as 3 hipóteses do teorema de Rowley. Se ela satisfazer, o que é que eu quero que você... O que é que você tem que fazer? Você vai ter que encontrar os valores de quê? De C. Não vai te esquecer, tá? Primeira, segunda e terceira. Se satisfazer as 3, então vai existir um C, tal que o f' de C é igual a quem? A 0. Não vai te esquecer. Não disse para você que esse C é único. Foi o que eu falei naquele gráfico. Posso ter um, mas também posso ter quantos? 2, 3, 4. Vai dependendo do intervalo e dependendo da minha função. Tá bom? Vamos lá então. Pega esta função. Primeira pergunta. Ela é uma função contínua? Sim, em todos os reais. Se ela é contínua em todos os reais, ela vai ser contínua em menos 1 e 1? Vai. Ela é derivável? Em todos os reais. É um polinômio. Se ela é derivável, então ela vai ser derivada também desse intervalo aberto, entre menos 1 e 1, aberto, tá bom? Então, vamos lá. Então, f é contínua. Vou até escrever. Onde é que ela é contínua? Em menos 1 e 1. Também f é derivável. Onde é que ela é derivável, professor? No intervalo aberto. Menos 1 e 1. Segunda condição está satisfeita. Está faltando mais alguma para aplicar o teorema de Rowley? As imagens calculadas nos extremos do intervalo. Então, vamos calcular bem aqui. Vamos calcular o f de 1. f de 1. Me acompanha para cá, por favor, amigos. Aqui vai dar 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 mais 1 dá 3. 3 menos 1, 2. E 2 menos 2, 0. Então, F1 deu 0. Tudo bem? Agora está faltando a outra extremidade, que é o F de menos 1. Até comecei pela última, mas não tem problema aqui a ordem não. Vamos calcular o F de quem? De menos 1. E aí vai ficar o quê? Menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 e menos 2. Correto? Aqui vai dar o quê? Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Aí vem o que? Menos com menos dá mais 1 e menos 2. Quanto é que dá isso daí? 0. Que bonito, né? Então, eu tenho a primeira, tenho a segunda e tenho a terceira condição. F de menos 1 é igual a F de quem? De 1. Alguma dúvida nas 3 condições do teorema de Rowley? Sim ou não? Pergunta. O que você vai fazer agora? Isso são apenas as hipóteses que satisfazem o teorema de Rowley. O que é que você vai fazer agora?
ou derivar a função, só isso. Existe um C no intervalo AB, tal que a derivada da função é igual a quem? A zero. Tá? Aí você vai escrever, é contínua, é derivável e é válido isso aqui. Então, pelo teorema de Joule, existe um C pertencente ao intervalo AB. Que é o intervalo AB aqui? Menos 1 e 1. Tal que f' de C é igual a quem? A zero. Posso prosseguir, amigos? Então, vamos lá. Vamos usar isso aqui. Derivada no ponto C igual a zero. Derivada da minha função. Quem é a minha função? Nessa bem aqui? Vamos derivar essa função. Quanto é que dá a derivada dessa função aí? F' de x vai dar o quê? 3x² mais 4x menos 1. Tudo bem, amigos? A derivada da função f é essa. Mas eu quero calcular a derivada da função em qual ponto? C. Então, troca a letra x por c. Tranquilo? Então, vai ficar 3c ao quadrado mais 4c menos 1. E a derivada no ponto C, devido à questão do tempo, o que é que a gente vai ter que fazer aqui agora? Fórmula de Bhaskara. O que é que ele diz aqui no problema? Encontre os valores de quem? De C. Está contigo a missão resolver fórmula de Bhaskara. Tá? Eu vou jogar o valor que eu já fiz as contas aqui. O C vai dar isso aqui, ó. Menos 2, mais ou menos... Eu coloquei até de forma racionalizada, tá? Aqui. Sobre... Acho que é sobre 3. Deixa eu ver aqui. É isso aí. É isso aí. Na verdade, aqui era o 28, eu racionalizei. Mas vamos lá. Esse é o valor do C, que eu cheguei. O valor de quem? Do C. Ele fala, encontre os valores de C. Está aqui os valores de C. Minha pergunta é, os dois são válidos? Um é válido ou nenhum é válido? Como é que eu vou saber? Pensa aí. Me ajudem. Qual seria apenas a ideia para me saber se o C é válido ou não? E aí? Somente a ideia. Como é que eu vou saber quem é válido? Ele falou, encontre os valores do C. Pode falar. O valor do C tem que estar dentro do intervalo. Qual o intervalo? Qual o intervalo que eu estou trabalhando? Menos 1 e 1. Menos 1 e quem? E 1. Quando você vem aqui, menos 2... com menos raiz quadrada de 7. Se eu colocar o C, menos 2, menos raiz quadrada de 7, sobre 3, isso aqui vai dar aproximadamente menos 1,55. E aí? Ele vai estar dentro do intervalo menos 1 e 1? Não. Então, este C, ele não pertence, tá? Ele não pertence ao intervalo menos 1 e 1. Alguma dúvida? E o outro vai dar 1,50... Não, ele vai dar menos. Ele vai dar um outro valor aqui na subtração. Vai dar... Deixa eu ver se eu fiz aqui. 0,22. Quando você fizer com o sinal de mais, C igual menos 2 mais raiz quadrada de 7 sobre 3, vai dar 0,22. E 0,22 pertence a menos 1 e 1. Então, essa é a única solução, tá, do C dentro do intervalo. Bonito, né? Cuidado. Se eu colocasse o intervalo menos 1 e 0, só mudei o intervalo. Menos 1 em quem? E 0. Aí você faz toda a conta e no final perde meio ponto. Aí tu fala, por quê? Porque eu coloquei o intervalo menos 1 e 0. 0,22 pertenceria a menos 1 e 0? Não, estaria fora. E esse aqui estaria dentro do intervalo? Também não. Então, você, quando finalizar a conta, olha o intervalo, porque possa ser que aconteça 3 situações. Uma pertence ao intervalo, 2 pertencem ao intervalo, ou ainda nenhuma pertence ao quê? Ao intervalo. Só tenho que fazer essa comparação dentro do intervalo que foi dado. Alguma dúvida nessa compreensão aí? Não? Então, vamos prosseguir.
Vamos lá. Pode projetar lá a imagem para mim, por favor? Dois corredores começam uma disputa ao mesmo tempo, tá? E terminam empatados. Terminam o quê? Empatados. Então, vou supor que eu tenho o corredor 1 e o corredor 2. Eles iniciam a corrida e terminam empatados. Mostre que em algum instante, durante a corrida, eles têm a mesma o quê? Velocidade. Que a velocidade 1, vou supor, vai ser igual à velocidade do 2. Tá bom? Vamos lá então, preste atenção. Primeira pergunta. Você concorda que aqui eles vão partir do mesmo ponto inicial? Sim ou não? Então, vou supor aqui, vou até colocar assim, C0 e C1. Deixa C1 e C2, não tem problema não. Tá, preste atenção. Vamos lá. Vou tentar fazer com calma aqui. Os dois corredores saem daqui, deste ponto, e chegam aqui neste ponto final. Iniciam juntos e terminam juntos. Mas o problema disse que os dois corredores têm a mesma velocidade? Não. Tu pode começar a correr mais, eu corro menos, mais, menos. Lá no finalzinho a gente chega empatado. Cronometrado, empatado. Aí tu vai dizer, professor, poderia ser velocidade constante, né? O mesmo pace na corrida, aquela largada e tal. Todo mundo junto, velocidade constante, inicia e termina junto. Poderia ser, mas isso não é dito no problema. Só é dito que iniciam junto e terminam junto. O que é que eu posso concluir? Que vai ter uma equação da velocidade, desculpa, uma equação da posição, que relaciona posição e velocidade, que eu não sei qual é. Mas uma coisa eu sei, que a posição 1 no tempo zero, aí fala o que é o tempo zero? O tempo inicial. Tempo o quê? A posição do corredor 1 no tempo zero, você concorda que é igual à posição do corredor 2 no tempo zero? Sim ou não? Que mais? Você concorda que a posição do corredor 1, quando chega lá no final, que eu vou chamar de TF, a posição 1, lá no tempo final, vai ser o quê? Não vai ser igual à posição 2? No tempo final também? Sim ou não? Vai. Vai ser igual. Tá? O que mais que eu posso pensar agora aí? Pensa aí. Aí tu vai dizer, professor, a gente está vendo o teorema de quê aqui? Teorema de quê? De Rule. Como é que eu vou colocar o teorema de Rule? Complicado, né? É meio difícil. Mas bora pensar o seguinte. Pensa numa função g. G de t. G de t. Tá? Onde vai ser... Eu vou definir, tá? Defina a seguinte função. G de t vai ser S1 menos S2, que depende do tempo, tá bom? Vai ser a subtração de 1 menos a subtração de quem? De 2. Da equação da posição 1 menos a equação da posição do corredor 2. Tá certo? Quanto é que seria G de T0? G de T0 seria S1 de T0 menos S2 de quem? T0. Sim ou não?
Mas o que acontece com a posição do corredor 1 e do corredor 2? No tempo zero? Elas são o quê? Iguais. Se são iguais, quanto é que vai dar a função g? Vai dar zero. De modo análogo, vou calcular o g no tempo final. No tempo o quê? Final. Aí vai ser o quê? S1 de TF menos S2 de TF, que também vai dar quanto? Vai dar zero. Tranquilo aí? Aí tu vai, se você olhar com calma agora, eu tenho o seguinte, olha para cá, eu tenho aqui o G de T0 é igual ao G de TF. Isso aqui são pontos diferentes. Eu estou no intervalo T0 e TF. Tá? Bora pensar no intervalo fechado aqui. Sim ou não? Inicia em T0 e termina onde? No tempo final. Tudo bem? Agora, olha para essa condição aqui. Isso aqui parece ou não com a condição número 3 do Teorema de Rowley? Sim ou não? Então, eu tenho uma das hipóteses do Teorema de Rowley. Mas é só uma? Não, eu tenho que ter quantas? 3. Então, agora eu vou em busca disso aqui. Tá bom? Da continuidade da derivabilidade, tá? Faltou falar para vocês que a função S, que eu não sei qual é, tá? Tanto faz S1 e S2. Estas duas funções, elas são contínuas, eu vou supor que elas são contínuas e também que essas funções são deriváveis. Faltou supor isso aqui. Então, parto do princípio que as funções são contínuas e são o quê? Deriváveis. Pensa comigo. Se tu sai daqui, vai ou não chegar bem aqui? É uma função contínua. Ou tu vai dar um pulo. Tem um buraco negro que tu vai aqui e sai para... Não existe isso. Concorda comigo? Vamos pensar em linha reta. Então, saio e chego. Então, a função do S1 e do S2 são funções o quê? Contínuas. E se eu pensar numa linha reta, que é mais fácil de pensar dessa maneira, eu vou dizer que também é o quê? Derivável. Nesse intervalo aberto. Então, se a minha função g é dada dessa maneira, ó, S1 menos S2. Essa é contínua e essa é contínua, o que é que a g vai ser? Pensa aí. Se S1 é contínuo e S2 é contínua, então a subtração vai me dar que a função g também é o quê? Contínua. A função S1 e S2 é derivável. Então, minha função g vai dar uma função também o quê? Derivável, nessa subtração. Então, g também é derivável. Tá? Só que aqui ela é contínua em T0, T1. E aqui ela é derivável no aberto, tá? T0 e T1. 3 condições. O que é que eu posso fazer agora? Vamos lá. Estou batendo na tecla. Eu posso usar qual teorema? De Rowley. Então, pelo teorema de Rowley, existe um C pertencente ao intervalo T0 e T1, tá? Tal que a derivada nesse ponto C vai ser igual a quem? A zero. Tudo bem? Posso prosseguir? Só errei aqui uma pequena coisa, tá? Aqui eu coloquei F. Eu estou usando qual função? G. Então vai ser a derivada de G, tá bom? Pronto. A derivada de G vai ser igual a quem? A zero. Tá, mas olha aí. Derivada de G. Quem é G? G não é essa função bem aqui? Sim ou não? Bora derivar o G. Bora derivar a função G. G' de x vai ser... Cadê minha função G? Vai ser a derivada do S1 em x menos a derivada do S2 em quem? Em x. Tudo bem, gente? Aqui é a derivada da função S? Tranquilo? Vai ser a derivada de S1 menos a derivada de S2. Tá, mas essa derivada no ponto C é igual a zero. Então, o que é que eu vou colocar aqui agora? Vou calcular a derivada em x igual a C. Então, S' de 1 calculada em C menos S', que é a derivada no ponto C, em 2, vai ser igual a quem? A zero. Tá bom? Tranquilo? O que é que eu concluo aqui? Que a derivada do corredor 1 no ponto C vai ser igual à derivada do corredor 2 no ponto C. Isso aqui
quer dizer o quê? O que é a derivada da posição? Quem lembra? O que é a derivada da posição? A velocidade média. Então, em algum ponto deste percurso, a velocidade média serão o quê? Iguais. E foi isso que eu disse. Quer ver? Coloca lá o enunciado, amigo, por favor. Mostre que em algum instante, em algum quê? Instante. Qual vai ser o instante? No instante C. Em algum momento, as velocidades vão ser o quê? Iguais. Aí você coloca, né? Como a derivada da posição é a velocidade média, tá? Da função posição é a velocidade média. Escreva bonitinho, tá? Então, nós temos que em algum momento, vou colocar em algum momento, não, que no ponto C, pelo menos, as suas velocidades serão iguais. As suas o quê? Velocidades serão iguais. Serão iguais. Isso é simples, gente. Preste atenção. Bora lá. Imagine que você chega lá na estrada de Salinas, no início, na BR-316. Aí tu vai pegar direção a Salinas, 95 quilômetros. 95 quilômetros. Vou chutar 100 para ficar mais fácil. Aí tu vai de moto, 120 km por hora, coloca para rachar. Tem como tu chegar 120 km o quê? Por hora. Vou colocar 100. São 100 km, coloca 100 km por hora. Tem como tu chegar em Salinas, percorrendo 100 km em 1 hora, sem atingir a velocidade de 100 km? Tu vai 80, 90, 85, 99. Tem como tu chegar em 1 hora, sem atingir a velocidade de 100 km por hora? Não, e em algum momento a velocidade vai ter que passar por onde? Por 100 km por hora. Está dando para te entender? Não tem como. Então a velocidade média em algum momento tem que ser 100. Deu para compreender? Essa que é a ideia aí. Principalmente para os físicos, né? Diz assim, deriva a posição, vai dar o quê? A velocidade média. Em algum momento tem que ser 100 km por hora. Tranquilo? Teorema do valor médio. Chegamos. TBM. Vamos lá então, amigos. Teorema do valor médio. Escrevam teorema do valor médio, tá? Eu estou abreviando com as iniciais aqui por TVM, tudo bem? Então, pense numa função f, e esta função, ela é contínua. É uma função contínua. Em todos os reais? Não. A gente vai considerar no intervalo fechado. Um intervalo fechado o quê? AB. Que mais? Esta mesma função é uma função derivável. Onde? No mesmo intervalo. Mas é aberto. No intervalo o quê? AB. Bom, qual é a diferença deste teorema, só olhando as hipóteses, desse teorema de Rule? Isso aqui são as hipóteses. Faz uma comparação. Oi? As imagens dos extremos não precisam ser o quê?
iguais. Então é fácil, porque se tu decorou o teorema de Rowling, o TVM é o mesmo, tirando a terceira condição. E no final, logicamente, a implicação, que vai ser o resultado. Tá? Então, se a minha função é contínua e f é o quê? Derivável, então vai ter um C pertencente lá ao AB, tal que a derivada nesse ponto C vai ser igual a isso aqui. Ó. O resultado é totalmente diferente, né? Pensando na formulazinha que eu vou colocar, você vai dizer, tem nada a ver com o outro. Sim? Tranquilo? Então, se eu tenho uma função contínua, derivável, então vai existir um elemento C em AB, tal que a derivada neste ponto C vai ser dada por essa maneira. Só uma pergunta, o que é isso bem aqui? Dá para pensar em quê? Não dá para pensar em taxa de variação? Dá. A mesma ideia do problema que eu fiz aqui. Tá? Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo o quê? Inicial. Dá para pensar nisso daí. Tá bom? Meu Deus, está doendo isso aqui. Tá. Vou fazer um gráfico aqui para vocês me ajudarem. Vamos lá. Olha para essa função. Eu poderia desenhar outros gráficos aqui, tá? Mas a minha ideia vai ser tentar demonstrar esse TVM aqui. Poderia colocar concavidade para cima, vai, sobe, desce, assim vai, tá bom? Mas dentro dessas condições, vamos lá. Essa minha função no intervalo A e B, ela é ou não é contínua? Ela é contínua. Ela é derivável. Eu posso pegar um ponto aqui, achar uma reta tangente a ela. Em todos esses pontos, ela é bem suave, tá? Então ela é derivável. Aí, o que é que está dizendo aqui? Que existe um C, existe o quê? Um C nesse intervalo, tal que isso vai acontecer. Como é que a gente vai chegar nessa provável demonstração? Você concorda que nesse ponto aqui, A e F de A e B, F de B, eu posso traçar uma reta? Sim ou não? É uma reta. Essa reta ela é uma reta tangente ao gráfico? Não, ela é uma reta o quê? Secante. Uma reta secante é uma reta que corta o gráfico em quantos pontos distintos? 2. Bacana. Então essa aqui é a minha reta S, tá? E ela é uma reta o quê? Secante. Outra pergunta. Aqui, você concorda que forma com eixo X? O ângulo alfa? Sim ou não? E qual é o coeficiente angular da reta S? Quem lembra? Como é que você calcula o coeficiente angular de uma reta S? É a tangente do ângulo alfa, tangente do ângulo alfa, correto. Você concorda que eu poderia fazer isso aqui, ó? E aí eu tenho qual triângulo? Retângulo. E esse ângulo alfa vai ser o que aqui? Vai ou não vai ser o mesmo? Vai ser o ângulo alfa. Isso aqui nós já fizemos, tá? Tudo bem? Então, minha pergunta é, nessa reta secante, que eu vou colocar a reta S bem aqui, quem é o coeficiente angular dessa reta S? A coeficiente angular da reta S não é a tangente? Tangente de qual ângulo? Alfa. E o que é tangente? Cateto oposto, dividido pelo cateto o quê? Adjacente. Cateto oposto não é esse aqui? É ou não esse comprimento? Então, é essa mesma distância aqui, é o de cima menos o de baixo. Então, é o F de B menos F de A. Dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente nesse espaço? Esse comprimento aqui? Então, B menos A. Alguma dúvida aí? Não? Esta é a tangente do ângulo alfa. Agora eu quero calcular a equação da reta
que passa nesse ponto. Preste atenção. Eu quero a equação da reta S, que passa pelo ponto A e F de A. Preste atenção. Lá de geometria analítica. Conheço um ponto. Conheço o quê? Um ponto. E tenho coeficiente angular. Eu não consigo escrever a equação da reta. Lembra? Era dado dessa maneira aqui, ó. Y menos y0 é igual a m vezes x menos o quê? x0. Não é isso aqui a equação da reta tangente? Desculpa, a equação da reta, não da reta tangente. A equação o quê? Da reta. Aí eu vou colocar aqui, ó, y menos y0. Olha para cá. Aqui vai ser o meu x0 e meu y0. Conheço um ponto, tá? Então, y menos y0. Quem é o y0? F de A. Igual m. M não é o coeficiente angular da reta? Quem é o coeficiente angular da minha reta? Não é isso aqui? Tá? Eu vou colocar afastado, aí depois eu te explico o porquê, tá? Então, o m, que vai ser f de b menos f de A sobre b menos A vezes, abre parênteses, x menos x0. Que é meu x0? Então, x menos A. X menos A. Há alguma dúvida por enquanto aqui? Essa é a equação da reta S. Aí tu vai dizer, por que só deixou esse espaço? Porque está menos f de A, passa para o outro lado como? Mais f de A, para mim não perder tempo, tá? Então, aqui vai ficar o f de A. E vou apagar aqui. Está menos, passa mais. Pronto. Esta é a equação que passa na reta secante. Há alguma dúvida aí? Não? Posso prosseguir? Pode perguntar. Poderia também, poderia. Mas eu quero utilizar essa devido à demonstração, tá bom? Vamos lá então. Que mais? Não vai te esquecer que esse gráfico aqui é da minha função f. Tudo bem? A minha ideia, pelo teorema aqui, é mostrar que tem um C. Eu vou supor que está bem aqui o C, é uma suposição. Tá bom? Que tem um quê? Um elemento C dentro do intervalo AB, tal que a derivada neste ponto C é igual a isso. A derivada no ponto C é igual a isso. É esse que é o nosso objetivo. Então, eu vou encontrar um ponto C bem aqui, tal que a derivada neste ponto vai dar esse resultado. O que é esse resultado aqui? Não é o coeficiente angular da reta secante? Então, na prática, a gente vai encontrar aqui um coeficiente angular que vai ser paralelo da reta secante. Vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Então, vai ter que ter um ponto C, de forma que o coeficiente angular da reta secante seja igual ao coeficiente em algum ponto nesse intervalo. Essa que é a ideia. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou definir uma função g agora. Defina e vou explicar isso aqui, porque eu estou definindo dessa maneira aqui, amigos. Presta atenção. Olha para cá. Você concorda que aqui dentro, se você analisar, eu posso pegar vários pontos internos. E aqui eu tenho várias diferenças. Várias o quê? Diferenças. São tamanhos diferentes. Entre quem? Entre a reta S. Entre quem? A reta S, que eu chamei... Na verdade, eu até errei aqui, tá? Não é R, não. É S. Desculpa. Menos quem? A reta S com a minha função f. Então, esse espaço bem aqui é a subtração, é a diferença entre a função s com a função f. Que é similar àquele problema que eu acabei de fazer para vocês. Tem em algum instante, a gente não fez o problema de dois corredores, em algum momento a derivada vai dar zero? É a mesma ideia. Então, em algum momento eu vou conseguir encontrar um ponto neste intervalo onde a derivada vai dar zero. Onde, como se fosse a equação, a derivada da posição, a velocidade média vai dar zero. É a mesma ideia. Tá? Então, vamos lá, então. Quem é g de x? S menos quem? Menos f. Eu quero calcular aqui g de A. G de quem?
G de A. Aí quem vai ser o G de A? S de A menos F de A. Aí tu vai dizer, professor, onde é que eu vou calcular esse S de A? Olha para cá, por favor. Eu não vou fazer tudo, então se você não entender, pergunte que eu faço, eu volto com calma. A minha reta S, né, dada por essa equação aqui, ó, por essa função? Sim ou não? Eu quero calcular o valor do S quando o x vale quanto? Vale quanto? Aí joga bem aqui. Quando o x vale A, joga bem aqui A. Olha para cá. A menos A, 0. Multiplicado por este fator vai dar 0. Então, quanto é que vai dar o S de A? Vai dar o quê? F de A. E aí vai ficar o quê? F de A menos F de A. Que dá quanto? 0. Tudo bem? Vou calcular a mesma ideia no extremo B. Em qual ponto agora? B. Aí eu venho para cá, vai ser o quê? S de B menos F de B. S de B menos F de B. Vamos para cá. Coloca B aqui. B menos A e B menos A. São diferentes, mas o que é que dá para mim fazer? Cortar. Sim ou não? Se eu cortar B menos A com B menos A, quem sobrou aqui? Sobrou quem? F de A mais F de B menos F de A. Isso é só da reta S. Menos F de A. Corta. Faltou alguma coisa aqui. Menos F de B. Aqui eu errei. Vai cortar B com B e A com A. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0. Coisa bonita, né? Por que tu acha que o G de A, G de B deu 0? Tu acha que eu estou partindo para qual hipótese? Pensa aí, bora lá. O que acontece se o G de A é 0 e o G de B é 0? Sem medo. Vocês acabaram de ver isso, meus amigos. Imagine quando colocar na tua prova na sexta. O que é que dá para mim usar? Rule. Dá ou não para usar o teorema de Rule? Lembra lá das 3 condições? Uma das condições é o quê? O G de A ser igual ao G de B. Não é isso? Então, olha para cá. G de A é igual a quem? G de B. Qual é a segunda condição? A função G tem que ser contínua. Tem que ser o quê? Contínua. E ainda tem que ser derivável. Bora analisar aqui. Quem é a função G? É S menos F. S é a reta secante. A reta secante é contínua? Sim. A função f de a é contínua? Então, quando eu obter aqui a subtração destas funções, vai dar uma função também o quê? Contínua. Então, g de x também é contínua. Onde que ela é contínua? Em AB. Que mais? Derivável. Não falta verificar se é derivável? Pelo teorema de Rule, são 3 condições. Bora ver se g de x é derivável. Isso aqui é uma reta. Uma reta é ou não derivável? É, em todos os reais. E esta parte aqui é contínua e ainda é derivável. Eu falei para vocês que isso aqui era o quê? Derivável. Então, eu tenho aqui, ó. Desculpa. F é contínua e F é o quê? Derivável, por hipótese. Tá? Além da F ser derivável, eu tenho que a minha reta também é derivável. Então, a minha função g também é derivável no intervalo aberto. Agora você vai utilizar pelo teorema o quê? Pelo teorema de Rule. O que é que eu posso concluir? E aí, pelo teorema de Rule, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que F', opa, não é F, né? G, aí errar. G' de C é igual a quem? A 0. G' de C é igual a 0. Tá bom, G, a derivada em G é 0. Mas quem é a minha função G? Essa aqui não é minha função G? Tranquilo? Bora derivar G. Vai ficar o quê? S' de x. Parece a mesma questão que eu fiz anteriormente, né? Não é isso? S' de x menos
f' de x. Só que essa derivada, ela vai ser igual a zero. Em qual ponto? No ponto C. Então, eu vou ter o quê? Que S' de C menos f' de C é igual a quem? A zero. O que é que eu posso concluir aqui? Aqui não está menos? Passa para o outro lado mais. Então, eu posso concluir que f' de C é igual a S' de C. Agora, vamos com calma. Vamos com calma. A derivada no ponto C é igual à derivada da reta o quê? Secante. Em qual ponto? No ponto C. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei bem aqui. Pronto. Pronto. Olha para cá, gente. Essa aqui não é a minha reta secante? Sim ou não? Qual é a derivada desta função aqui? A derivada dela? Não. Não. Vou colocar de uma maneira mais fácil aqui. Vou apagar bem aqui. Vou fazer de forma simples, tá? Para ver se você entende. A função secante está escrito assim. F de A, que eu não sei, mas é uma constante, mais f de B menos f de A sobre B menos A, que isso, na verdade, é o m de S. Se bem aqui, ó, isso aqui é ou não é o m de S, o coeficiente angular da reta secante? M de S vezes x menos A. Então, vou colocar aqui m de S vezes x menos o quê? A. Bora achar a derivada aqui dessa reta secante. Quanto é que dá a derivada disso aqui? Quanto é a derivada de uma constante? Zero. Aí tu tem ms vezes x. Qual vai ser a derivada de ms vezes x? ms. ms vezes a vai dar uma constante. Qual é a derivada de ms vezes a? Vai dar zero. Então, aqui a derivada vai ser apenas quem? ms. O que é o ms? É o coeficiente angular da reta, que é quem? F de B menos F de A sobre B menos A. Então, vou colocar bem para cá, porque eu não tenho... Resumindo, tá bem aqui, ó. F' de C é igual a S'. Quem é o S'? Está aqui. F de B menos F de A sobre B menos A. Deu justamente o coeficiente angular da reta secante. Deu para entender? Tranquilo? Ok. Vamos fazer uma aplicabilidade, então. Ah, tá. O que eu quero te dizer é o seguinte, amigos. Bora pensar para cá. Pega uma função qualquer. Uma função o quê? Qualquer. Aí eu pego um intervalo no ponto A até o ponto B. Um intervalo do ponto A ao ponto B. Pelo ponto A e pelo ponto B eu posso traçar uma reta. Uma reta o quê? Secante. Aí o que é que diz esse teorema? Que vai existir ponto no interior tal que eu consiga traçar retas paralelas. Retas paralelas. Ou seja, vai ter uns pontos de tangência tal que eu consiga traçar retas paralelas. Bora dar um exemplo aqui numa questão. Pronto, bora fazer essa daqui. Para a gente finalizar. Verifique as hipóteses do TVM para função f de x igual 3x ao cubo menos 3x menos 1. Em qual intervalo? Menos 2 e 2. Vamos lá. Eu tenho que verificar as hipóteses do TVM. Qual é a hipótese? Primeira, verificar se a minha função é o quê? Contínua. Isso aqui não é um polinômio? É ou não contínuo? É, contínuo em todos os reais. Então, vai ser contínuo no intervalo menos 2 e 2. Tudo bem? Então, a minha função, bonita, ela é contínua em menos 2 e 2. Qual é a próxima hipótese do TVM? É só verificar se ela é contínua? Não entendi, amigo. Não é x ao cubo? Não entendi. Ah, não tem um 3? Obrigado. É só x ao cubo? Ah, tá. Obrigado. Obrigado pela observação. A minha função era dada dessa maneira. Obrigado. Tá.
Próximo passo é verificar se minha função é o quê? Derivável. A minha função polinomial é derivável? Já falei para vocês, é derivado, todo polinômio é derivável. Função polinomial, então ela é derivável. Onde é que ela é derivável? No intervalo aberto, de menos 2 a 2. Poxa, se é contínua e derivável, eu posso usar o TVM. Então, pelo teorema do valor médio, existe um C. Pensa lá, olha lá. Existe um C pertencente a menos 2 e 2. Tá o quê? A derivada no ponto C vai dar o quê? Vai dar o quê? F de B menos F de A sobre B menos A. Não é isso que diz? Sim? Agora tu fala, professor, quem é o F de B e o F de A? Simples. Está aqui, ó. É o intervalo. Quem é? É os extremos do intervalo. Então, a derivada no ponto C vai ser F de 2 menos F de 2 menos F de menos 2 sobre quem? A diferença. 2 menos o menos 2. Deu para entender, gente? Tá? É o F calculado no extremo 2 menos F de menos 2. Tudo bem? Pergunta é, derivada da função. Então, eu preciso calcular a derivada dessa função, hein? Preciso calcular. Qual vai ser a derivada dessa função aí? Vai ser quem? 3x² menos 3. Tudo bem? Isso aqui é a derivada dessa função? Mas eu quero calcular a derivada dela em qual ponto? Em qual ponto? C. Então, vem aqui e coloco qual letra? C. Então, vai ficar 3C² menos 3. O que é isso? É a derivada da minha função no ponto C. Tranquilo, gente? Igual f de 2. 2 ao cubo. 8. 8 menos 6. 2. 2 menos 1, 1. Então, f de 2 dá 1. Tranquilo? Menos, coloca o sinal de menos, f de menos 2. Agora vai calcular a imagem no menos 2. Menos 2 ao cubo. Dá quanto? Menos 8. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Menos 1. Tranquilo? Aí vai dar o quê? Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Tranquilo? Se eu não tiver errado, conta-me. Dividido por 2 menos 2. Aqui vai dar 4. Correto? Correto? Então, vamos lá. 3c² menos 3 é igual. Aqui vai dar 4, positivo em cima, né? Dividido por 4. 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Eu vou te falar uma informação importantíssima. O que eu calculei aqui não foi a taxa de variação? Isso aqui deu quanto? 1. O que é esse 1? É justamente esse quociente. Ele é o coeficiente angular da reta secante. Da reta o quê? Secante, que passa por A, f de A e B, f de B. Este é o coeficiente angular da reta secante. Mas o que eu quero não é isso. Então, vamos continuar resolvendo aqui. Tá? Menos 3 passa como? Passa como? Mais 3. Então, vai ficar 4/3. Tudo bem? Tranquilo? E aí, C é igual mais ou menos a raiz quadrada de 4/3. Tá? E aí, tu pode simplificar. Deixa eu ver, vai dar... Raiz quadrada de 4 é 2. Vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Já fiz até a racionalização aí. Tá bom? Tá bom? E aí? Entenderam o meu resultado final ou não, gente? Se não entenderam, vou até colocar a forma... Pronto, deixa assim. Tá? Então, já encontrei o valor do C. É esse valor. Pergunta. É válido 1? É válido 2? Ou é válido nenhum? Como é que eu vou saber? Não vai te esquecer na prova. Acabou a conta. Ele falou, determine C. Está aqui o C. Eu tenho que verificar se está entre quem? Menos 2 e 2. Está dando para compreender, amigos? Tá? E aí, quando tu pega raiz quadrada de 4 sobre 3. 4/3 não é 1,33? É ou não é? Aí 1,33. Aí tu tira a raiz quadrada. Está muito próximo de 1. Está muito próximo de quem?
de 1. Então vai estar ou não entre menos 2 e 2 positivo? Vai estar. Então é válido tanto positivo quanto nega. É válido os dois. Os dois são válidos. Deu para entender? Tanto o C positivo quanto o C negativo. Aí você tem que fazer uma aproximação com números decimais para ver. Só vou te mostrar no gráfico para ver a função aí. Olha aí a função. Que bonito. Tá? Nesse ponto B, é justamente a imagem do 2. E bem aqui embaixo, que eu não coloquei o ponto, mas está vendo o cursor? É o ponto menos 2. Então aqui eu tenho a reta o quê? Secante. A reta secante. Nesse ponto D, é justamente o positivo. É a raiz quadrada de 4/3. E nesse ponto bem aqui, é menos a raiz quadrada de 4/3, que nem eu falei, dá um pouquinho acima de 1 negativo, aí dá, já que é menos, deu para entender? E aí eu consigo traçar duas retas paralelas, retas tangentes, justamente nesse ponto, tá? Alguma dúvida nisso daí, gente? Não? Ok, então, obrigado a todos e até a próxima aula. Valeu!